Mundo grego. Helênico Cosmos. Mitologia grega. Helênico Mitologia. Embora existam diversas versões sobre a origem dos theoi, deuses, e do cosmos, universo, os antigos helenes, isto é, os gregos, tomaram a teogonia, o nascimento dos deuses, escrito por Hesíodo, que é um poema épico, sobre a genealogia divina, composto em torno do ano 700 a.C., como um mitos estandarte, sobre a história mais antiga do mundo. Por isso, também será agora nosso principal guia na primeira parte destes vídeos, ao longo dos quais abordarei sobre o surgimento do cosmos, sobre a geração dos theoi, e sobre como Zeus e os Olympioi theoi, deuses do Olympus, conseguiram a autoridade suprema. Mas antes de entrar em considerações sobre a teogonia de Hesíodo, pode ser útil organizar um quadro acerca de como os antigos helenes imaginavam o próprio cosmos. Eles começaram com a noção que os povos arcaicos geralmente possuíam, ou seja, a forma real corresponde com aquela que é apresentada perante aquele que observa, de um ponto de vista concreto e específico. Em suma, poderia parecer que a Terra possuía a forma de um disco, mais ou menos nivelado, com exceção das montanhas ou colinas que aparecem nele, e está coberto por esse teto imenso que é o céu. Pode-se ver como o Sol, a Lua e as estrelas aparecem e sobem sobre o horizonte por um lado, enquanto que descem e desaparecem pelo outro. Como sempre elevam-se pelo mesmo lado, pelo leste, pode-se supor que sempre fazem o mesmo trajeto, seja por debaixo da terra, ou por uma rota oculta. Esta é justamente a mais antiga representação que os helenes fizeram do cosmos, que pressupõe os mitoi mais arcaicos e que sobrevive de maneira um tanto inconsistente nas versões posteriores. Para dizer de um modo mais concreto, os helenes supunham que os limites desse disco de terra, chamado Gaia, eram demarcados pela correnteza de um enorme rio, chamado Okeanos, que fluía em círculos ao redor dele, e acima de tudo isto estava o céu, chamado Uranos, que era para eles um teto ou uma cúpula, e em algumas ocasiões pensaram que era feito de calcóis, bronze, ou de cíderos, ferro. Uranos elevava-se sobre Gaia a uma altura considerável, mas não era uma distância incomensurável. As moradas dos theoi, isto é, seus Olímpia-Domata, eram às vezes o próprio Uranos, às vezes o Monte Olympus, localizado na fronteira nordeste de Helás, isto é, a Grécia. Bastava somar 3 montanhas, uma em cima da outra, como fizeram os 2 gigantes, chamados de Aloadai, quando estes rebelaram-se contra os theoi, para construir uma escada que chegasse até Uranos. A história da ascensão de Phaethon, atravessando Uranos no Har Matu e Hélio, a carruagem do Sol, apenas como exemplo, implica que se alguém conseguisse viajar até os confins do Oriente, poderia chegar ao lugar no qual Uranos e Gaia tocam-se, e de onde Hélios começa a sua ascensão. Os confins ocidentais, pelo contrário, onde Hélios termina sua declinação, eram um local de escuridão, em cujas proximidades encontrava-se uma entrada para o Aidus Domus, como veremos no relato de Homeros, da visita de Odisseus ao mundo dos Necroi, os mortos. Geralmente o Aidus Domus era representado como um domínio lúgubre em algum lugar longínquo debaixo de Gaia, e podia-se chegar até ele através de algumas das profundas grutas que existem entre as fendas das rochas de Helás, as Catabotra, como eram chamadas em Helênica Glossa. Havia uma muito célebre em Tainaros, localizada no sul do Peloponesos. Tudo isto aparece com frequência nos mitoi de Orfeus, de Heracles, e de outros heróis, dos quais contava-se que, apesar de estarem vivos, haviam realizado incursões às profundezas do Aidus Domus por essas rotas. Cabe assinalar que tanto Homeros quanto Hesíodo podem dizer que um lugar está debaixo de Gaia e nos confins dela sem que isso pareça uma contradição. Quando afirmam, por exemplo, que alguns Peloroi, monstros, foram confinados debaixo de Gaia por seu pai Uranos. Como já era de se esperar, a ideia sobre a geografia do cosmos foi mudando ao longo de diferentes épocas. Nos poemas épicos de Homeros, a Helás e uma parte da costa da Anatólia, isto é, da Ásia Menor,
São terras conhecidas pela grande maioria, mas além destas, sabia-se muito pouco. As aventuras de Odisseus por lugares distantes são localizadas em um território que pertence ao Mitos, embora em tradições posteriores tentem identificar os fabulosos locais de seu périplo, com lugares reais dos mares que rodeiam a Itália. Para Esquilos, mais ou menos 2 séculos depois, o sul da Itália é um território já muito familiar, mas o interior da Anatólia ainda entra no terreno do desconhecido e do fabuloso. Depois das conquistas de Alexandros, aqueles que buscavam uma terra de maravilhas tinham que ir ainda mais longe, até a Índia ou o norte da Europa. Sabia-se muito pouco sobre as regiões interiores de Líbia, isto é, a África, ao sul das costas mediterrâneas. Sendo esta a ideia do mundo em que viviam, cabe dizer que os helenes, desde seus próprios começos, sempre estiveram interessados na questão da origem do cosmos. Parece natural que a teogonia que apresenta Resíodos, ou a sucessão de distintas gerações de Theoi, comece com uma cosmogonia, o nascimento do universo, que explica como havia chegado a surgir esse cosmos composto de diversas capas que era o âmbito de seu domínio. Mapa do mundo helênico antigo. A Helás estava localizada no centro do mundo e estava rodeada de diversos reinos, alguns reais outros imaginários, sendo que toda a região terrestre era rodeada por pontos, o mar aberto, na área interna, e o grande rio Okeanos, na área externa. É impossível nomear todos os reinos no interior da própria Helás assim como todos os reinos ao redor dela, porém existem determinados reinos cuja importância mitológica é tão grande que vale a pena mencionar. Os 4 pontos cardeais são formados por 3 continentes, Europa, Líbia e Ásia. Norte, região gélida. Hiperbórea era o grande reino do norte, provavelmente os países nórdicos, acima de Helás e fazia parte da Europa. Apesar de estar cercado de gelo, é um país repleto de luz, com uma primavera eterna, um povo alegre e festivo, que possuía uma longa vida abençoada pelos Theoi. Inclusive os próprios Theoi viajavam para a Hiperbórea para participar de seus banquetes, principalmente Apólon, Ártemis e Dionisos. Sul, região árida. Líbia é o nome do continente africano, ao sul de Helás, mas também é o nome de um reino repleto de tribos selvagens e criaturas fabulosas. Era ali que ficava o Monte Atlas, que sustenta a abóbada celeste, e limitava o mundo antigo, no extremo oeste deste continente. A Etiópia era o grande reino do sul, provavelmente o país abaixo do Aigiptos. Era o local de inúmeros reis, monstros e criaturas fantásticas. Assim como na Hiperbórea, possuía um povo alegre e festivo, que tem uma longa vida abençoada pelos Theoi. Aigiptos era uma terra que possuía seus próprios Theoi e Heros. No entanto, os helenes associaram muitos de seus mitoi aos dos Aigiptioi, incluindo alguns personagens famosos e cidades às margens do rio Neiros. Leste, região do nascente. Ásia é o nome do continente ao leste de Helás, formado por vários reinos bárbaros que influenciaram a Helás culturalmente. Seu porto de entrada era o Pontus Euxenos, o Mar Negro. Era ali que ficava o Monte Cáucasos que limitava o mundo antigo a leste, porém, com o avanço de Alexandros o Grande, a região estendeu-se até a Índia. Anatólia era o antigo nome da península que forma a Ásia Menor a leste de Helás, e era composta por vários países estrangeiros: Esquitia, Frigia, Quiliquia, Mícia, Lídia, Ionia, Caria e Líquia. Eram os 7 países que costeavam o mar Aigaios ao leste. Cada um deles possuía seus Theoi, seus mitoi próprios e sua língua. Muitos são mencionados nos Heleno e Mitoi, porém 2 reinos da região tiveram uma importância maior. Ilion ou Troia se tornou o reino mais famoso da região,
principalmente por causa da guerra que iniciou com os Acaioi. Era um reino poderoso e próspero, abençoado pelos Teoi, protegido por uma rígida muralha construída por Apolo e Poseidon, e a estátua de Atene, o Paládio. Colquis era um próspero reino da costa leste do Pontos Euxenos, graças à magia do Crissolmamon Deras, o Velocino de Ouro. Era governado pelo poderoso Basileus, Aietes, pilar da Farmaqueia, Medeia. Oeste, Reino do Poente. Europa é o nome do continente a oeste de Relais, formado por vários reinos bárbaros, desde a Ibéria, antigo nome da península formada por Portugal, Espanha e França, a Hesperia, antigo nome da Itália, e incluía até as ilhas próximas dos Heraclea Stellae, os Pilares de Heracleis, antigo nome do Estreito de Gibraltar, e limite do mundo antigo a oeste. É a região do Nascente, onde localizavam-se diversos reinos míticos. Hesperi era o antigo nome da Itália para os helenes, pois acreditavam que este país ficava além do ocaso, no pôr do sol. Possivelmente era o local onde ficava o Quepuston Hesperidon, o Jardim das Hesperides, embora alguns poetas considerem que fique na Líbia, próxima ao Monte Atlas. Mais tarde, com a chegada de Enéas e a fundação de Roma, a península receberia o nome de Itália. Quimere era o reino mais distante da Europa, embora alguns poetas o situem na Anatólia, além do Monte Cáucaso. Era uma terra tão distante, que jamais era iluminada pela luz de Hélios, e ficava próxima à entrada do reino dos Necrói. Atlantis Nessus era uma ilha ou continente magnífico que ficava além dos Heraclea Stellae. Era uma terra extremamente próspera, rica em animais, vegetais e minerais, principalmente um metal único chamado Oreicalcos, rica em comércio e em cultura, mas que foi destruída pelos Teoi por sua enorme arrogância. Macaron Nessoi eram as Ilhas dos Abençoados ou Afortunados, ilhas paradisíacas destinadas somente aos virtuosos antropoi, humanos, após sua morte. Eram situadas além dos Heraclea Stellae, embora alguns poetas considerem que fiquem em uma parte dos Elysion Pedion, no reino dos Necrói.